Pastor Greve. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, somos agradecidos ao Senhor por mais essa manhã que estamos cultuando ao Senhor, Pai. Quantos louvores foram entoados de honra e glória ao Teu santo nome. Quantas palavras foi dita, Senhor, para alimentar a nossa fé mediante a Tua palavra. Pai amado, o Senhor sabe que eu sou muito pequeno e grande é o Senhor. O Senhor possa me usar nessa manhã. E aquilo que o Senhor pôs no meu coração, Pai, possa entrar no coração dos Teus filhos e eles serem abençoados de tal forma que esse culto possa ser marcante em vossos corações, em vossas vidas espirituais. Agradecidos estamos, ó Pai, por essa manhã. Pedimos que o Senhor use o vaso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Mais uma vez, agradeço ao pastor Samuel pela oportunidade, confiança e pelo amor divino, como foi pregado ontem, né? O amor divino coloca você, os outros tudo dentro da roda, né? Quem não tem amor, tira você da roda. Mas quando você tem amor, você faz a roda maior e coloca todos. E dentro dessa roda tem vários tipos de irmãos, né? Tem aquele que você ama ficar perto, tem aquele que você ama ficar longe, mas tem que amar todos, por igual. Por igual. E se nós amar só quem nós gostamos de ficar perto, né? Não faz sentido. É uma prova, né? O amor divino é aquilo que... Até aqueles que te odeiam, querem mal, até aqueles que não gostam de você, mas quando você tem o amor, você ama aquele. Ama todos. Deus abençoe, eu estou muito feliz. Estamos desde ontem aqui, né? Eu disse para o irmão Eduardo que ele vai ter que pagar um cachê para mim, porque eu fiz o serviço dele ontem, né? Mas isso é muito bom, né? Eu sempre digo para minha esposa que eu sempre fui banco de reserva. Né? Sou banco de reserva para cantar, sou banco de reserva para pregar, sou banco de reserva para tocar o violão. Que precisar, até na técnica de som eu entendo um pouquinho. Só ali que eu não entendo nada. Mas tá bom. Você vai dar conta de tocar para mim? Eu vou dar conta de cantar? Então vamos ficar de pé, irmãos. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Enquanto vocês abram a Bíblia, livro de Números, capítulo 9. Eu quero agradecer os tocadores, quero elogiá-los,
Vocês estão tocando muito bem e é muito bom ter uma equipe de tocador na igreja, né? Principalmente quando se trata de jovens, né? Os jovens têm que vestir essa camisa do instrumento, do louvor. Às vezes eu vejo o irmão, como chama o outro irmão do violão, cantando aqui, né? Eu assisto sempre os cultos, tá vendo? Manda a notificação. Com o Hugo, né? Falei, tá vendo? Cantando, às vezes tocando, e é isso aí. E se não tiver o jovem, né? Números 9, versículo 15 em diante. Eu quero que os jovens, principalmente, prestem bem atenção na pregação hoje. E sei que o tempo já está avançado e vai ser uma leitura, mas eu creio que Deus vai abençoar que este culto. Eu creio que os jovens e nós nunca mais seremos o mesmo depois deste culto. No dia, a nuvem guiando a marcha dos israelitas. No dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam seu arraial. Segundo dito, em outras traduções a palavra, segundo a palavra do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Enquanto a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado de guardar da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojava, e segundo o dito do Senhor, partiu. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se, a nuvem partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano ficava sobre ele, então os filhos de Israel alojavam e não partiam, e alçando-se, ela partiu. Segundo a palavra do Senhor se alojava, e segundo a palavra do Senhor partiu da guarda do Senhor, tinha cuidado, segundo a palavra do Senhor, pela mão de Moisés. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura de sua palavra. Amém. Amém. Irmã Suziana, vamos? Eu sou corajoso, vou cantar este louvor. A minha palavra hoje vai ser vontade permissiva. Vontade permissiva. Lembrando que toda vontade permissiva você ganha um pacote de correção. Pense nisso. Toda vontade permissiva, você vai ter um pacote de correção. E muitas das vezes, esse pacote de correção pode ser poucos dias, alguns meses, pode ser por anos, pode ser por 20 anos, e pode ser a vida toda. A vida toda. Nós lemos na Escritura que Israel tinha esse cuidado. É claro, Israel era sábio, né? A nuvem partia, eles partiam. Era a proteção sobre Israel. Era a vontade perfeita de Deus que eles ficassem um dia. Amém. Já viu o trabalho que dava o acampamento? E de repente tudo arrumadinho, a cabana lá do irmão Eduardo, da irmã, tudo certinho, o bercinho está aqui, está tudo bonitinho, limpando tudinho. E amanhã a nuvem seguia, eles tinham que guardar tudo e seguir adiante. Mas lembrando, eles estavam protegidos de Deus. O deserto de Seara era um lugar perigoso, era um lugar de salteadores, era um lugar terrível. Mas ele sabia, eu ficar fora da vontade do Senhor, eu ficar sem a proteção do Senhor,
Então é melhor seguir o acampamento. É melhor seguir o acampamento. É melhor obedecer o que Deus está falando. Quer que segue? Segue. Ficamos um ano e agora é amanhã. Já fizemos até amizade, já fizemos até nossas plantações, quem sabe, né? Mas Deus disse: vai, levanta e vai. Ó, irmãos, nós podíamos ficar nesse texto muito, como eu já preguei só sobre esse texto, e a gente poder entender o que é a vontade perfeita e a vontade permissiva de Deus. Glória a Deus. Deus nos dê graça. Mas eu quero cantar esse hino. E quem souber, cante comigo. Eu sei o que se passa com você. O que tá machucando teu coração. Filho, eu estou vendo esta ferida que está doendo. Não pense que eu vou te deixar assim. Você clamou meu nome lá do alto, eu ouvi e vim curar essa ferida que tá fazendo você chorar. E hoje eu vou curar você, filho, eu vou curar você. Você não sabe, mas eu estou vendo, pois te conheço, filho, também por dentro. E tudo que se passa com você. E hoje eu vou curar você, filho, eu vou curar você. Hoje eu vou colocar as minhas mãos nessa ferida que está em ti, e só vai ficar a cicatriz. Não pense que eu vou te deixar assim. Você clamou meu nome lá do alto e eu ouvi e vim curar essa ferida que está fazendo você chorar. E hoje eu vou curar você, filho, eu vou curar você. Você não sabe, mas eu estou vendo, pois te conheço, filho, também por dentro. E tudo que se passa com você. Cante comigo. E hoje eu vou curar você, filho, eu vou curar você. Hoje eu vou colocar as minhas mãos nessa ferida que está em ti, e só vai ficar a cicatriz. Hoje vou colocar as minhas mãos
nessa ferida que está em ti, e só vai ficar a cicatriz. Aleluia, graças a Deus. Eu gostei muito do louvor da irmã Suziane. Eu creio que no final, se puder cantar de novo, como o Felipe, que está me acompanhando. É muito bom ver os nossos filhos cantando, tocando, né? É muito bom. E um dia eu quero ver meu filho pregando. Irmãos, na mensagem, primeira experiência espiritual. Vamos ver se eu consigo resumir. A mensagem de ontem foi muito boa. O pastor Samuel trouxe uma mensagem maravilhosa. E é tão bom ver um pregador dessa qualidade, né? Que você não perde nada, né? Agora vocês têm que me ajudar para vocês não perder nada. Eu quero dizer para vocês, jovenzinhas, jovens, se vocês deixarem Deus falar com vocês hoje, vocês nunca mais serão os mesmos. Nunca mais. O profeta estava em uma campanha, pregando. E lá eles decidiram que o Mombrana fosse para determinado lugar. Mas não era a vontade de Deus para ele ir naquele lugar que chamava Cabo, Cidade do Cabo. Deus queria aquele roteiro todo que ele tinha feito. Deus queria que ele voltasse. Mas a equipe ministerial tinha um itinerário definido para você ir. O profeta de primeira mão disse: amém, eu vou, tudo bem, tudo bem. Fui orar, e o anjo do Senhor aproximou e disse: não vá. Não vá. E continuou. Fiquei aqui em Joanesburgo por algumas 2 semanas. Deus falou para ele assim: ó, vá para casa, descansar e caçar. Por 8 meses. Deus queria que o profeta parasse um pouco, fosse descansar, só 8 meses. Vai caçar, vai descansar. Então o profeta mudou a sua opinião. Chegou no irmão Besser e disse: irmão, não vou. Bem, o Comitê Nacional deles disse que você tem que ir. Já estava tudo programado, já estava tudo pronto. Olha, irmão, o que é que você entenda? Não era nada errado ao nosso ponto de vista. Não era um namoro errado, não era um casamento errado, não era um serviço errado, não era uma amizade errada. Aqui era algo para o profeta ir pregar e curar os enfermos e ganhar almas. Mas mesmo sendo assim, não era a vontade de Deus. O profeta disse: eu não vou. Afirmei, respondi: eu não vou. Eu somente faço o que Deus diz para fazer. E prossegui: eu não vou a não ser aonde Ele me diz para ir. Aqui então o louvor da irmã Suziane e Felipe dá certo. Ouvir só a voz de Deus, que as outras vozes se calam. E eu chorei ali no escritório, porque é o seguinte, irmão, toda correção, toda vez que nós teimar com Deus, Deus irá se calar conosco. E a coisa mais difícil, pastor Samuel, a coisa mais triste que nós, humanos, cristãos, filhos de Deus, pode sentir na pele, é quando Deus se cala conosco, quando Deus não fala conosco, e você busca Deus, Deus dá a resposta, e Deus não dá. Deus fala comigo e Deus não fala. Deus dá um sinal para mim, Senhor, e Deus não dá. Não queira deixar Deus se calar com você. Coisa boa você poder ouvir a voz de Deus todo dia. Agora eu quero que você, jovem, fique sabendo: se você viver pela vontade permissiva, Deus irá se calar por você por muito tempo. Vai se calar porque se calou com o profeta. E quem era o profeta, né? Bom, mas aqueles pregadores, eles eram homens
Eles estavam convictos, era algo para se fazer. Mas eles esqueceram que ali estava o profeta. E eles esqueceram. E um disse para ele assim, ele indagou: você acha que o Senhor fala como alguma outra pessoa além de você, irmão Brano? Um dos homens do comitê questionou. O profeta diz: eu não estou descartando os pregadores, são homens piedosos, vocês estão fazendo muito por essas reuniões e coisas assim, pregadores piedosos, mas se alguma vez quer entrar em problema, se meter em problema, é só se misturar com um grupo de pregadores. E eu disse assim: é por isso que hoje eu mantenho distância deles. Por quê, irmão? Porque muitas das vezes nós não oramos para dizer: é a tua vontade, Senhor. Será que a nuvem vai se mover se eu se mover? Ou será que é a nuvem que tem que mover primeiro para eu mover? Sabe que talvez ali do acampamento alguns de Israel se movia para a nuvem se mover? Não, eu vou com você. Ou era o contrário? É o contrário, irmão. Deus tem que se mover. Se Deus não se mover, eu não me movo. Vou dizer algo para vocês: eu tenho um desejo enorme no meu coração de mudar de Neves Paulista. E eu digo para minha família assim: eu não quero ficar tocado nesse buraco aqui, porque eu não sou tatu. Neves é um buraco. Eu quero mudar daqui. E eu vou mudar para uma cidade, quero mudar para uma cidade muito bonita, muito grande. E onde eu estou estabelecido, estou bem. Ganho razoavelmente bem. Mas aonde eu vou estar, eu posso ganhar 5, 6 vezes maior. Mas eu digo assim: enquanto Deus não me mover, eu não vou mover daqui. Enquanto Deus não me falar, vai. Enquanto Deus não abrir a porta, enquanto Deus não abrir o céu e dizer: pode ir, meu filho, eu vou morrer em Neves Paulista. Porque eu saí sem a proteção de Deus, eu estar em um lugar sem a proteção de Deus. Jovem, você tem um casamento fora da vontade de Deus, tem um namoro fora da vontade de Deus, isso é loucura, irmão. Você tem uma amizade que não é da vontade de Deus, você usar uma roupa que não é da vontade de Deus. Irmãos, eu fico com dó dos jovens, porque talvez eles vão viver muito na permissiva, e lá na frente, quando tiver os 50 anos, como eu tenho, vocês vão olhar para trás e dizer: por que eu fiz isso? Por que eu me ouvi e a nuvem não se moveu? Eu achava que a nuvem ia comigo, eu achava que Deus ia comigo, Deus estaria comigo, eu achava que Deus estava nesse serviço. Aqui eu tenho 2017 do retiro de jovem que a gente fazia sempre. O pastor Samuel chegou a participar, o pastor Euclides algumas vezes, o pastor Moliade também. Pode colocar, não vai aparecer, que é pequenininho, mas só para vocês terem uma ideia. 52 jovens nessa foto aqui, mas tinha mais uns punhados que não foi para tirar foto. E aí eu olho assim essa imagem. Eu conheço jovens aqui que não creem mais na mensagem, que vieram contra o irmão Brano, a mensagem. Eu conheço jovens aqui que viu capa de rodeio, de rainha de rodeio. Eu conheço jovens aqui que viraram médicos, mas médicos mundanos. Eu conheço alguns aqui que não estão mais na palavra, e talvez, se a gente investigar, talvez a maioria, porque fizeram escolhas erradas. Não, Deus vai estar comigo. Deus vai estar comigo, mas Deus não está com eles. Então, eles disseram: o Senhor fala conosco, irmão Brano, assim como fala com você, fala conosco. Olha que grau que esses homens estavam teimando com o irmão Brano. Deus fala conosco também. E o irmão Brano diz: eu não estou dizendo que o Senhor não falou com você, mas Ele me disse para eu não aceitar, para eu não ir.
Agora você pode decidir por si mesmo. Agora, eu não vou. Que postura bonita. Irmão, jovem, você precisa ter isso com você, ó. Se Deus não estiver comigo naquele lugar, eu não vou. Você precisa, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que você lá na frente não se arrependa amargamente, e até aos mais velhos. Ainda os velhos, tem muitos velhos que dão trabalho. Eu disse para o irmão, 3 meses de namoro, já velho. Eu disse, você está louco? Você bateu a cabeça? Prolongue esse namoro, conheça melhor. 3 meses casou, 1 ano separou. Gente, buscar a Deus, Senhor, é a tua vontade. Senhor, mostra se é a tua vontade. Eu não vou ferir a sua palavra, eu não vou te magoar. Então o irmão Brand disse, eu afirmei, irmão Bester, lembre-se, no nome do Senhor te falo, não é a vontade de Deus. O irmão Brand tentando falar para ele, mostrar para ele, não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. Não saiamos do arraial sem a nuvem se mover. Ele disse para outro irmão de nome, Deus me disse para não fazer isso. Vocês estão assumindo deliberadamente, assumindo o controle, fazendo coisas que não deveriam fazer. Lembre-se disso. E Deus dá sinais, irmãos. Deus dá sinais. Só que nós teimamos. Nós passamos por cima de todos os sinais. Todos os sinais. Deus vai falar para você claramente, não vá. Essa pessoa não serve para você. Essa roupa não serve para você. Jogue fora essa roupa. Jogue com esse batom, essa base. Jogue salto alto. Homens, faz isso. Mulheres, faz isso. Jovem, faz isso. Talvez os jovens achem difícil viver sozinho. Impossível. Né? Felipe vive sozinho. Ele não tem amigo lá em Neves que vai na casa de um e de outro, não. 16 anos. Que eu me lembro agora, irmã Suziana, ele já foi em casa de alguém? Amigo mudando? Não. Ele tem até um colega dele que nós levamos para a escola, tudo junto. E é um bom rapaz. Eu digo para ele, vai andar de bicicleta com ele. Né? Tem um pouco de amizade com ele? Não. Sozinho. Não vai morrer. Não vai morrer. Sozinho, mas com Deus. E nós também 16 anos ali. Sozinho, mas com Deus. Bom, eles tentando por toda a lei levar o irmão Brana. E a preocupação deles é tão grande com o irmão da organização lá. Está tudo arrumado, ele está esperando, irmão Brana. Está esperando. Ele disse, tem um comitê formado, você deveria ir. Apertando o irmão Brana, você deveria ir. Ele responde, irmão Bessa, ouça-me. Não importa se ele é um administrador, se ele é um bom homem, um homem religioso, muito fino, um homem cristão, cheio do Espírito Santo, mas Deus é meu guia. Deus é meu guia. E Deus estava tentando me fazer entender isso. Então o Brand diz aqui que ele estava muito tempo já no campo, e ele queria que eu descansasse por 8 meses. Que bom, né? Deus queria que teu servo descansasse por 8 meses. E ele disse, e assim eu devo obedecer. Mas os pregadores estavam ali, forçando levar uma brana. Então eles discutiram, fui até lá e peguei um pouco daquela planta, acho que era a forra selvagem, arranquei um punhado de galho daquela árvore, voltei lá, onde aqueles ministros estavam discutindo, joguei nos pés dele e disse, assim diz o Senhor, se nós formos até lá, mesmo que seja
cidade aqui, Carlsford, vocês sofrerão as consequências. Vocês me trouxeram aqui e eu não tenho dinheiro sequer para pagar a passagem de volta. Vocês me trouxeram aqui e eu não posso voltar. Eles fizeram um tramo com o Mombrano fora da vontade de Deus. O Mombrano encontrou uma situação que ele não tinha condição de voltar, para vocês entenderem, deste lugar. Eu não poderia voltar. Ele me disse para ir a Joanesburgo. Vocês deixaram atado aqui, me deixaram atado aqui, e eu adverti vocês. Depois que segui em frente, começamos a descer, chegamos à cidade naquela noite, e ó meu Deus, olha aqui, ó, preste bem atenção, era propício para pregar, muita gente, mas o profeta diz assim, ó, era um descrédito para o lugar, havia pessoas enfileiradas nas colinas e tudo mais, sem espaço suficiente para atendê-las na cidade, sem lugar para comer, sem lugar para ficar, e eu fiquei na casa de um ministro, e justamente na hora que eles estavam prontos para levar para a reunião, sabe o que aconteceu? Primeiro sinal, uma tempestade tropical atingiu aquela região. Estou lhe dizendo, a cerca de 7h30 até as 10h30, era um rugido constante de clarões, relâmpagos. Vocês nunca viram nenhuma tempestade por aqui, deveria alguma vez. E nunca verão uma tempestade na África dessa forma. Oh, que coisa! Quase afogou todo mundo. Primeiro sinal. Deus dá sinal. Deus dá sinal. Amizade errada, Deus dá sinal. Namoro errado, Deus dá sinal. Casamento errado, Deus dá sinal. Serviço errado, Deus dá sinal. Deus envia sinal, Deus envia sinal, Deus envia sinal. Irmão, aqui nós teimamos, irmão. Nós somos teimosos. Até mesmo com parentes incrédulos, Deus dá sinal. Às vezes Deus quer separação, quer separação, quer separação. Mas nós teimamos. Eu marquei aqui alguns nomes. Marquei Sara, que teimou na vontade permissiva. Eu marquei aqui Ezequias, que teimou na vontade permissiva. Deus queria levar, mas ele pediu mais vida, e deu 15 anos, e 15 anos foi a pior coisa que aconteceu na vida dele. E ainda teve um filho nesses 15 anos, que esse 15 anos, esse filho chamado Manassés foi um dos piores reis que Judá já teve. Foi um dos piores. Se você ler o que esse rei Manassés fez, cada atrocidade, tudo que o rei Ezequias destruiu, ele reergueu. Valeu a pena? Não valeu a pena. Sem falar de Davi, sem falar de Sansão, sem falar de Balaão. E Deus permite porque você insistiu tanto. Então vá, meu filho, vá nesse casamento errado, vá nesse emprego errado. E de repente ali está, e o pastor Samuel disse aqui, é verdade, às vezes nós nos preocupamos tanto com o futuro do seu filho, né? E jogamos até, podemos nos expor a coisas terríveis, né? E o espiritual, né? Eu quero uma profissão boa para meu filho, mas eu quero que ele seja uma profissão e seja um cristão. É preferível que não seja um médico e seja um mestre de obra, seja um lancheiro, mas seja um cristão. Conhecemos tantos que demos aula na escolinha dominical, que ensinamos, que acompanhamos o crescimento, e hoje um é isso, hoje é aquilo, mas tudo sem Deus, irmão. É preferível não ser ninguém de nome. Agora, se você observar que Sara trouxe problema até hoje, a escolha dela. Ezequias trouxe problema para o reino dele. Balaão, Deus permitiu, e tanto ele teimar, até uma jumenta teve que falar. Gente, tem hora que tem que ter até um incrédulo vem e fala para nós. Você não é crente não? Você não é crente não? E Davi, para os jovens, olha aqui, preste atenção. Davi fez uma escolha tão errada, forçou tanto no que ele queria, que Deus até abençoou.
até abençoou. Veio o filho Salomão. Mas a espada nunca mais saiu da sua casa. Até ele no leito da morte, ainda tinha irmão querendo matar irmão. Ainda tinha irmão querendo tomar o reino de Davi. Olha, eu estou num nível assim, Molhade, de acovardado, de covarde. Sair sem a proteção de Deus, misericórdia. Eu já contei aqui, mas quando eu era moleque, tinha uns 12 anos antes de vir para o Evangelho, eu me envolvi numa briga de gangue, e eu não fiz nada, eu só estava envolvido lá, não bati nem mosca. Mas eu estava lá no meio, tá no meio vai preso junto. E eles prometeu, tinha uma gangue chamada, é tão terrível que até hoje não esqueço, Gangue do Caiçara, uma das piores gangues que tinha lá em Campo Grande. E eles prometeram que ia pegar, e se ele pegava, eles matavam, eles espancavam, e eu tremia de medo. E eu não sabia para quem recorrer. E de frente à minha casa tinha um Senhor de Macum, um Pai de Santo, e eu fui lá, no escritório do Pai de Santo lá, e eu expliquei o caso para ele, e aquele homem pegou uma semente de figo que estava lá e falou assim, essa semente de figo, por onde você andar, vai te proteger. Só que não anda sem ela. Enquanto você estiver com ele, você estará à sua proteção. Acabou o meu medo. Eu dormia com aquela semente de figo, tomava banho com a semente de figo, e às vezes eu descia de a pé para ir trabalhar, era uns 10 quilômetros, e eu lembrava, eu tinha que voltar. Eu não tinha dinheiro para passo de ônibus, então eu tinha que voltar de a pé de novo, para pegar a semente de figo. E eu, minha cunhada, falava para ela dava risada, minha cunhada foi a primeira anciã da mensagem da nossa família, ela dizia, Creve, você não te protege, quem te protege é Deus. Eu disse, não, dessa semente de figo que eu não largo não. Mas um dia, irmão, eu lembro como fosse hoje, um dia quando eu aceitei o Evangelho, aceitei Jesus como meu Salvador, eu peguei aquela semente de figo, eu estou aqui tão longe assim com a minha força, falei, Satanás, quem me protege é Deus, não é a semente de figo não. Quem nos protege é Deus, irmão. Felipe, eu fico preocupado com a sua profissão, mas esquece, quem te protege é Deus. Deus vai te guiar. Moça, como diz o pernambucano, não se aveste não, não se preocupe não, Deus vai te dar um bom rapaz, Deus vai te dar uma boa moça, não precisa pegar amizade no mundo, não precisa dessas mocinhas no mundo. Se você casar com a moça do mundo, sem a proteção de Deus, você pode pegar uma esposa adúltera, uma esposa fornicária, uma esposa incrédula, uma esposa que vai te dar problema, você vai ter filhos com ela, você vai se arranhar a vida toda, você vai se bater a vida toda, e de repente vai te largar, aí você vai estar sozinho, manchado. Sem a proteção de Deus, Deus me livre, né? Deus me guarde, de jeito nenhum. Não. Sem a proteção de Deus. Irmão, seja covarde. Israel só se movia quando a nuvem se movia. Vamos, criança, vamos, mulher, vamos, arruma essa tenda, arruma essas roupas, a nuvem está andando, vamos. E a nuvem se move para você fazer uma bênção para o irmão, a nuvem se move para você ajudar o irmão, a nuvem se move, vem, ajuda, vem, vamos. Eu escutei um testemunho de um pastor denominacional. Ele tinha um amigo, muito amigo, e aquele amigo morreu. Foi no velório. Mas ele é tão amigo desse homem, que passou-se 2 anos, ele nunca pegou o telefone e disse assim, esposa do meu amigo, está tudo bem com vocês? Filho do meu amigo, vocês estão passando alguma necessidade? Nunca fez. Mas Deus acordou ele de madrugada, e ele foi orar, e Deus falou para ele assim, ele era teu amigo, mas você não era amigo dele. Porque há 2 anos que ele partiu, e você nunca ligou para a esposa, o filho, ver se está precisando de algo. E Deus falou com ele, e ele ficou envergonhado, porque ele é um homem, tem uma empresa de vendas de carro, muito bem sucedido. Aí ele pega e liga para o filho, que tinha o telefone, e disse, aqui é o fulano, eu era muito amigo do seu pai, eu liguei para dizer se você está tudo bem, como está sua mãe, como está as finanças, como estão as coisas. Irmão, eu creio, irmão, Deus age no mundo denominacional, Deus trabalha, não fica incrédulo não. Aquela mãe pega o telefone e começa a chorar,
nós passamos a madrugada toda orando, dizendo: Senhor, o Senhor só era Deus do meu marido? O Senhor não é meu Deus não, porque enquanto meu marido estava vivo, nunca faltou nada, e agora está faltando as coisas, passando aperto, assim, 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 assado. E a palavra que Deus disse para o pastor, esse homem era pastor também, diz assim, ó: diga à minha serva que o Deus do marido dela é o mesmo Deus seu. Passaram a chave Pix, fez um Pix generoso e ajudou aquela família. Então, irmãos, Deus move. Mas às vezes Deus tem que chutar, Deus tem que forçar tanto. Deus move, faz isso, não faz aquilo. Deus está constantemente trabalhando em nosso meio para nós ajuntarmos. Deus fala para você: vai para a igreja. E nós somos teimosos. Estou cansado. Não, irmão, não existe canseira, não. Não existe. Para estar aqui na casa do Senhor não tem que ter canseira. Tudo que um cristão genuíno quer é orar. Esse grupo de oração, às vezes eu acordo atrasado, mas eu entro. Às vezes tem que agora vou sair mais cedo que a escola do Felipe, mas eu entro. Mas ajuda. Se você está desanimado, meio desanimado, você escuta o pastor Samuel orando por um por outro, fala: esse é o caminho, esse é o caminho. Meio desanimado, tem aquele Moés que ora firme também: esse é o caminho, esse é o caminho. Cola de quem tem mais Espírito Santo que você, irmão. Jovem, cola naquele jovem que tem mais Espírito Santo que você. Porque o caminho é esse. O caminho é a oração. O caminho é isso aí. Então, irmãos, eu vou ler aqui, ó. Atingiu uma tempestade naquele momento. Quase todo, olha que coisa, quase afogou todo mundo. Olha que tempestade terrível. Voltamos para o prédio onde estava e eu fiquei na casa. Depois que eles se despediram, o irmão Brown foi até lá e reuniu algumas pessoas que em um pequeno edifício qualquer, eles estavam orando para que elas voltassem. Olha aqui, esse irmão, eu não sei falar direito, Brown, era um que o Mombrana tinha o maior respeito. Irmão. Era como se fosse o pai para o Mombrana. Quando ele veio da morte, ele ficou só 2 horas cumprimentando os irmãos antes de partir. Um homem muito respeitado. O profeta dizia assim, e ele estava no meio também. Estava no meio também. O profeta disse: agora vocês acreditam em mim? Deus dá um sinal para você, jovem. Você quebra a cara, você vê que está errado. Deus fala para você: acredita em mim que essa amizade não serve? Acredita? Acredita que isso que você está fazendo é errado? Bem, disseram: foi só uma tempestade, isso pode acontecer, né? Os argumentadores. O que nós temos em nós é argumento de sobra. Como que eu tinha argumento quando tinha 17 anos? Como que eu tinha argumento quando tinha 18 anos, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30? Como que eu sou cheio de argumento, porque disso, porque disso e aquilo? E hoje eu olho para trás, e hoje eu olho assim, ó, eu não tenho argumento nenhum. Se Deus não me mover, eu morro aqui, mas só saio daqui se Deus me mover. Eu só faço algo agora se Deus me mover. Que precisa ser Deus, irmão. Precisa ser Deus. Tem que ser Deus. Com Deus, na vontade perfeita, você terá luta, porque é o molde. E você tem que passar. Sem Deus, você vai ter um pacote grande de correção. E você vai ter que se pelejar sozinho, porque Deus vai te deixar sozinho. Até o tempo de Deus parar. Aí que está a coisa. Entendeu? Vocês lembram quando Davi numerou as tribos de Israel? E não é para ele numerar? E o anjo aparece, tira a espada da bainha e matou, creio, 70 mil israelitas. E ali, Davi chorando, até que uma hora ele conseguiu tocar Deus: Senhor, quem paicou não foi suas ovelhas, fui eu. Fere a mim, não fere ela, foi eu, Senhor. Aí o anjo guarda a espada, cessou. Tem lutas e provas que cessam. Mas tem lutas e provas que vai até aonde Sansão foi, no leito da morte. Até onde Davi foi, no leito da morte. Foi só a chuvinha. Eu disse: tudo bem, continue assim.
E na noite seguinte, eles quase morreram de frio. Uma nevasca parou ali, passou ali, e eles voltaram. Quase morreram de frio. E eu indaguei: agora vocês acreditam em mim? O irmão Breno não foi com eles. Acredita em mim? Agora, o profeta disse: amanhã vai ser pior. Se vocês continuarem com essa teimosia, amanhã à noite teremos um terremoto. Vem? Ele disse: irmãos, nós estamos fora da vontade do Senhor. Estamos fora. Eu digo sempre, irmão, nós temos que amar, perdoar, amar. Nós não podemos condenar é fora da vontade do Senhor. Nós temos que dar a mão e tirar aquele irmão do buraco. Irmão, se nós fosse falar dessas coisas, o quanto que às vezes tomamos decisões por nós mesmos. Não, é Deus. É Deus. É Deus. Eu vou tirar esse irmão do sangue. Esse irmão não vou mais na casa dele. Esse irmão está fora do meu companheirismo. Esse irmão, esse aqui não faz parte mais. Essa irmã é chata. Essa irmã é problemática. É aí que você tem que ter Deus para você romper isso, irmão. Entendeu? É lá mostrar o seu amor para aquela irmã. Ah, chega lá com um bolo, chega lá com um café na mão, vem comer um bolo, um café com você. Mostrar o seu carinho para aquela irmã, para aquele irmão. Eu estou com a mensagem ali sobre amor que preguei recentemente. Ó, irmão, o profeta fala assim: chega de teologia, nós precisamos de amor. Chega de pregação, nós precisamos de amor. Já temos muitas pregações, já temos muito conhecimento. Aplique o amor divino ao teu conhecimento. E eles começaram a discutir. A preocupação deles era isso aqui, ó. Bem, nós prometemos ao irmão fulano de tal que levaria o irmão Brana. Nós prometemos, está tudo arrumado. Eu afirmei: irmão Brown, desde que eu estou com você, você viu essas visões e viu como elas se cumprem. E eu lhe digo agora, no nome do Senhor. O irmão Brown tinha 70 e poucos anos nessa época. O irmão Brana tinha só 40 anos. Não é a vontade do Senhor. Agora, irmão, preste bem atenção, jovens. Eu sei que leitura é difícil, mas preste bem atenção. Se esses irmãos, pregadores de nome, que o profeta reconheceu que estavam cheios do Espírito Santo, puderam falhar e não observar que não era a vontade de Deus, imagine nós, imagine você. Você precisa duvidar de você mesmo. Você sabe, quando você duvidar, será que eu devo fazer isso? Você sabe as primeiras pessoas que você tem que recorrer? Primeira pessoa, seu pai, sua mãe e teu pastor. Teu pai, tua mãe e teu pastor. O que o senhor acha disso? O que o senhor acha disso? Vocês têm 15, 16, 17, 20, mas quando vocês tiverem os 30 anos, vocês vão dizer assim, ó, nessa idade: ah, meu pai não sabe de nada, ah, meu pai é muito chato, meu pai isso aqui. Quando vocês chegar aos 30 anos, o que meu pai falava era verdade, o que minha mãe dizia era verdade, o que minha mãe me corrigia era verdade. Vocês vão agradecer até pela sua que vocês levaram, se é que leva essa geração, que não leva, né? Eu estava, sei com quem, andando com o Felipe, falando sobre isso, e eu disse para uma pessoa: pergunta para o Felipe o que é uma... Você lembra do nome que eu falei? Uma sova. O que é uma sova? E ele ficou assim: o que é isso, uma sova? Agora pergunte para os mais velhos: o que é uma sova? Hoje ele já sabe, mas na época tinha uns 14 anos, não sabia não. Não que ele levou a sova, né? Mas sabe pela palavra. A coça, né? Vou levar sova, vou tirar sova, menino. Vamos falar para o irmão Joaquim. Ele vai achar que é um chocolate. É a marca nova de chocolate. Então, dizendo, não é a vontade de Deus. E um deles, ele chegou a dizer: eu me pergunto se não teria uma visão falsa. Uma dúvida, irmão. Não, Deus falou que você, mas será que você não está, né? Uma visão falsa que você teve, não? E o jovem fala isso: ah, pai, é que você não conhece fulano de tal. Ele tem pé de anjo.
profeta chegou a dizer que fulana, uma irmãzinha, ela falou que o moço que estava gostando tinha pé de anjo. Aí o profeta dizia: eu prefiro que minha filha case com o pé rachado, mas seja um cristão. Entendeu? Ah, mas é bonitinho, é educado, é um doutor, é um advogado, porém não é um cristão, não serve. Julgo desigual, não serve. Ah, ela é linda, parece, olha, uma princesa, mas é uma princesa incrédula que não crê no nosso Deus. A nuvem não vai se mover com você. Irmão, crava no número capítulo 9 em seus corações. Eu só saio se a nuvem se mover comigo. Eu só pego essa profissão se a nuvem estiver comigo. Senão eu prefiro ser um lancheiro. Senão eu prefiro ser um pintor, um eletricista. Eu me lembro, pastor, aqui uma vez falando sobre o irmão que trabalhava de caminhão, motorista de caminhão da escola. Tudo bem, irmão, pode trabalhar. Foi perguntar, mas porém, procure outro serviço. Ore a Deus. E passou-se os anos e anos, e aquele irmão descansou, né? Por fim, aquele irmão morreu no trabalho. Às vezes você está até na profissão errada, mas fala: Senhor, prepara-me a algo melhor. Prepara-me a algo melhor. Às vezes você está até com o princípio de namoro errado, mas você vai dizer nas suas orações: Senhor, tira esse desejo do meu coração. Esse amor é humano, tira, não é do Senhor, não bate com sua palavra. E eu estou apaixonado a ponto de morrer, mas o Senhor pode arrancar, desraigar essas raízes do meu coração. Esse desejo infreável do pecado, esse desejo com essa amizade, esse desejo. Olha, tem gente que sofre. Eu tinha jovem que quando ele se converteu, jogou tudo a pintura no lixo. E chegou em mim, joguei tudo fora. Eu tinha um estojo assim, joguei fora. Falei: ei, glória. É isso aí. Mas passou-se um tempo, comprou tudo de novo. Tem que orar, irmão. Tem a coisa que você tem que orar. Senhor, tira de mim. Tirai de mim, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Vamos aqui. Podia ser uma visão falsa. Agora aqui, irmãos, ó, o grande erro desses irmãos foram aqui. Eu quero entregar mais uns 15 minutos. Vou tentar resumir. O grande erro deles foi aqui, e o grande erro da minha vida foi aqui, e o grande erro da sua vida é aqui também. E jovem, se você não errou, aprenda com o erro dos outros. Coisa boa é aprender com o erro dos outros. Você está caminhando aqui, ó. Você está caminhando aqui. Aí, puf, eu caí aqui. Gente, você vai caminhar atrás de mim, cair no mesmo buraco? Seja inteligente. Pastor, caiu aqui, eu vou passar por aqui. Dê a volta. Agora um cai no mesmo buraco. Você cai no mesmo buraco. Você está vendo que o irmão casou errado? Pera lá. Você está vendo que o namoro está errado, fulano? Pera lá. E você está indo aqui, ó. Um atrás do outro caindo. Você já sabe, irmão. Então eles disseram assim, ó. Alguém pensou: poderia ser então a vontade permissiva de Deus? Olha aqui, astúcia, ó. Eu já ouvi alguém falar assim: mas depois eu ganho para Jesus ela. Depois eu ganhei ele para Jesus. Ah, é? E Deus está no assunto. Eu já vi o absurdo de irmão falar assim: eu larguei minha mulher e casei com outro porque era vontade de Deus para ganhar ela para Jesus. Ah, é? Que vontade de Deus mais louca é essa? Destruir uma família, reconciliar outra família, né? Então assim, esse diabo vai colocar em você isso aí, ó. Mas se Deus permitir, ela é tão próxima da família, ela é tão, né? E eu afirmei: Deus pode permitir, mas não é a vontade de Deus. Oh, irmão, fora da vontade de Deus tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Satanás vai te bofetear, Satanás vai te bater, Satanás vai te dar murro na sua cara de dia e de noite. Oh, na vontade permissiva, Ezequiel teve um filho chamado Manassés. Pensa no filho rebelde. Pensa no moleque rebelde, herdou o reino com 12 anos. E governou, fez tudo que não prestava, tudo que Deus odiava. Na vontade permissiva acontece tanta coisa terrível, porque não é a vontade de Deus.
Não é a vontade de Deus. Bem, depois eu afirmei, porém não é a vontade de Deus. Quando a vontade permissiva, quanto à vontade permissiva, você sabe o que aconteceu, irmão Warwar? Bem, vá e pergunte a ele, veja lá. Bom, o profeta é assim, ó. Billy dizendo para ele, papai, não ouça esses pregadores, ouça a Deus. E o Mombrana foi orar, nós ajoelhamos e oramos, senti como que um homem que estava de pé ali, e moveu para este lado e disse, meu senhor, interroguei, o que esses homens estão me dizendo aqui? Ele ordenou, de tanto, pra vocês entenderem, de tanto aquela pressão dos homens, querer, e eles pegaram uma palavra, a vontade permitir, Deus permitir. Aí Deus cedeu. Você bate na mesma tecla, bate, Deus permite. Aí você vai dizer, não, Deus está comigo. Deus não está com você. Deus não está, irmão. Há muitas coisas da minha vida que eu achava que Deus estava comigo, Deus não estava. Você tem que entender isso. Você pagará um preço alto. E se você não tiver costa larga, você não vai suportar. Se você não tiver eleição, você não suporta. E talvez você não suporta nem sendo eleito. Lá no final você retorna. Mas você vai retornar tudo estraçalhado, tudo arrebentado, que nem aquela mulher lá no bar do Mombrana. Eu não sei, mas quem sabe viveu mais 3 aninhos só. Mas olha a trajetória da vida dela, irmão. Aquela mulher podia estar na igreja tocando teclado, aquela irmã podia estar entregando panfleto na rua, podia estar cantando da glória a Deus, a mulher podia estar louvando ao Senhor na igreja. Você está entendendo? Você pode até passear na seara dos filisteus, mas vai acabar lá no calabouço. Vai ser salvo? Vai. O Mombrana diz que você não perde a salvação. Mensagem veio adentro, mas diz assim, você não se envergonha pela qualidade de vida que você vive? Você não olha para cima assim, sente vergonha, Senhor, eu estou te ofendendo, Senhor, eu estou te magoando, Senhor, eu estou aqui te traindo, Senhor. Eu não quero te trair mais, Senhor. Eu não quero te magoar, eu quero ouvir só a sua voz. Oh, irmão, não importa as vozes aí fora, não importa, é a voz do Senhor. Fala comigo, Senhor. Oh, glória a Deus. Ele ordenou, vá com eles, vá. Eles querem, vá. Porém, você pagará por isso. Deus disse para o Mombrana, você vai pagar por isso. O Mombrana era o único inocente ali, Mombrana. Ele não queria, eles estavam na cilada, não tinha como nem voltar para trás. Mas Deus permitiu, vá. Você está preso numa armadilha. Jovem, você está preso numa armadilha, você não sabe. Os antigos sabem como pegar um passarinho e fazer aquela arapuca e comidinha ali bonitinha, né? E o passarinho vai lá, tudo bonitinho, de repente, preso na armadilha, já era. Os moleques antigamente pegavam, matavam, fritavam e comiam. Eu lhe darei permissão para ir, mas lembre-se, você pagará por isso. E prosseguiu. Diga-lhe, agora diga para eles, pela manhã, que vai ser um dia bonito. A tempestade e tudo mais vai passar. E pela manhã será um lindo dia. Irmão, tudo é bonito. Tudo dá certo. Tudo vai dando certo. Fora da vontade de Deus, parece que está tudo bonito. E as pessoas até dizem fora, Deus está me abençoando. Deus está comigo. E agora que eu estou feliz. Diga a ele que será um dia lindo. E vão querer que você vá orar pelos enfermos na escola dominical. E eu vou abençoar o culto. Vá com ele. Irmão Borhor, irmão Bester, todos os demais, irmão Stark, todos vocês, assim diz o Senhor. Deus me disse para ir com vocês. E já dizendo para eles. Mas não é a vontade perfeita de Deus, é a vontade permissiva dele. Isso nunca será bem sucedido. Deus quer que voltemos a Joanesburgo, depois vá para casa do irmão Jacques e depois a Durban por um mês. Mas nós mal sabíamos
Na época havia segregação. Segregação era um tempo que não podia ter ajuntamento, como fosse o tempo do Covid, muitas doenças, muita enfermidade, e aquele lugar era um lugar que não estava proibido, e ali havia muita gente, muita terra índio, uma mistura de gente, e ali foi pego uma enfermidade difícil, ameba africana, uma paralisia, um parasita. Eu afirmei, aí está, Billy, este é o caminho a seguir, mas nós pagaremos por isso. E o irmão Branaíno, o irmão Boror, como testemunho de Deus, na reunião seguinte, o inferno se alastou. Isso mesmo. O problema começaram. E foi ali, e foi assim, até chegarmos a Durban. E lá em Durban, onde cerca de 100 mil pessoas havia se ajuntado para a reunião, 100 mil pessoas, um culto abençoado. E assim por diante, houve 30 mil convertidos em um dia. No caminho, Billy ficou doente. Mombester adoeceu, todos eles ficaram doentes, meu grupo inteiro adoeceu. Billy, eu, irmão Bester, então eu fiquei doente. E fiquei muito doente. Eu estava tão doente que mal conseguia chegar ao púlpito. Fiquei tão fraco, tão doente, que coisa. E descobri que havia contraído essa ameba africana. O médico disse para ele, depois que ele chegou na casa dele, se essa podia matar em 10 horas. Se entrasse na corrente sanguínea, ia matar o irmão Brando durante 10 horas. Nós vamos pular muitas coisas aqui, para não encerrar. Aí o profeta disse assim, esta é a razão que 7 meses, ele já estava na casa dele, 7 meses se passaram, entrando no 8º mês, desde aquela reunião. O profeta não disse para ele ficar 8 meses descansando e caçando? Agora ele estava ali 8 meses com a diarreia, com a desinteria, que mal conseguia ficar de pé. Tão doente, eu orava, caminhava pelo piso chorando. Vai desobedecer a Deus? Vai. Você quer desobedecer a Deus, irmãos? Você quer fazer fora da vontade perfeita de Deus? Isso eu estou falando de um nível muito alto. É profeta, irmão. Profeta. E esse 8 meses vai dizer assim que Deus não falava com ele. Deus não falava. Ele orava e estava tudo fechado. Irmão, é muito triste Deus não falar com você. Você dobra o joelho, você quer ouvir Deus falar. E alguns que já tiveram experiência de Deus falar com voz audível no seu ouvido, e você desejar aquela voz audível, que às vezes Deus fala no seu coração, Deus fala através da palavra, Deus fala através da oração do pastor, da pregação, e quando Deus se cala, com a desinteria que eu mal conseguia ficar de pé, caminhava pelo piso, chorava e orava, caminhava, chorava. E eu estava tão doente, trêmulo, que mal conseguia mover. Fui até o Mont Boror, nos ajoelhamos e oramos e assim por diante. Nada parecia que Deus havia fechado os céus. Toda oração que fazia parecia que estava fechado o céu. Enquanto a irmã toca um solo para nós, o irmão vai tocar o hino, que a irmã Suzana vai cantar novamente, por favor. Isso aqui é triste, irmão. Nada parecia que Deus havia fechado o céu. Eu caminhava de um lado para o outro no piso, e parecia que ele dizia, olha aqui, ó. Então, da próxima vez você me ouvirá? William Brana, você vai me ouvir? Você vai me ouvir? Oh Deus, como que demora o ser humano, o cristão, o homem, a mulher, entender que Deus tem que mover, tem que fazer a vontade perfeita de Deus. 50 anos, agora sim, Senhor, agora eu só mexo se o Senhor se mover, eu só faço aquilo que o Senhor falar, senão eu vou ficar aqui. Demora para aprender, mas não precisa ser assim. Ezequias aprendeu com os erros de seu pai. Se você ver como Ezequias governou Israel, foi uma bênção, mas no final fez errado. Mas tudo que Ezequias fez foi uma bênção. Ele transformou Israel, ele transformou até os cofres, o exército, tudo. Tirou todos os altares de Baal.
santificou o altar, trouxe o sacerdote novamente, tudo que era correto ele fez, só observando os erros do seu pai. Não, isso que está fazendo, não vou fazer não, isso que está fazendo, vou fazer não. Mas lá no final ele cometeu o seu erro. Irmãos, não movamos sem Deus mover. E quando Deus se mover, você se move. Quando Deus dizer para você, vai, tenha compromisso com aquele irmão, tenha. Abençoa aquele irmão, abençoa. Ora pelo aquele irmão, ora. Oh, glória a Deus. E eu deitado ali numa manhã, por volta das 3 horas da manhã, e dizendo, qual será o meu futuro? Já achava que ia morrer, 40 anos. Quando saí daqui eu clamei, ó Deus, eu queria tanto falar contigo, eu queria tanto ouvir a sua voz, a não ser uma vez, uma de cada vez. E eu clamei ao Senhor. Por isso eu digo, irmão, se você fez algo fora da vontade perfeita de Deus, clame a Deus. Tem coisa que é irreversível. Mas vocês sabem que o profeta deu uma mensagem que ele diz assim, ó, que Deus pode fazer a vontade permissiva trabalhar em prol da vontade perfeita. Às vezes a pessoa fez a escolha errada, mas não é porque fez a escolha errada que agora vai ser tudo errado. Já que fez, vem para o altar, traga esse homem incrédulo, traga essa mulher incrédula, vamos para o altar, ora dobrado, jejua, se esforça, a parte do mal, mostra para o Senhor que você está arrependido. Senhor, estou arrependido, mas é meu lar. Senhor, estou arrependido desse namoro, estou arrependido dessa profissão, faça algo por mim. Clame, porque se você tocar um coração com a sua sinceridade, Deus faz assim, ó, chega. Senhor, teu servo encontrou graça aos teus olhos, voltará novamente, grande Espírito Santo, a mim? Oh, irmãos, quem tem o Espírito Santo não quer perder por nada, não. Não quer perder por nada. Uma vez você sentindo a presença dele em sua vida, tendo ele como seu companheiro, você não quer perder esse amigo nunca mais. Você não quer, irmão. Voltará teu grande Espírito Santo para mim? Então senti que ele estava chegando. Quando eu estava andando dessa vez, eu vi caminhar até mim. Ele falou, você tem temido por causa deste problema de Ameda? Respondi, sim. Será que ela vai me deixar e não me incomodar mais? Ele afirmou, nunca mais. Está tudo resolvido. Ei, glória a Deus. Está tudo resolvido. Irmão, tem muita coisa que deve ficar alojada na nossa vida, é por falta de perdão. Talvez tem irmão que brigou com outro irmão, com outra irmã, mãe com filho, filho, família, com pastor, e não perdoa. E quando você perdoar de coração, aquele problema vai embora. Lembro o pastor Dionísio pregando uma mensagem sobre a quinta dimensão, e ele dizia assim, gente, na quinta dimensão que está dentro de nós, porque a 7ª dimensão está dentro de nós, mas nessa quinta não tem que ter ninguém. Libera perdão, tira o irmão João, o irmão Francisco, a irmã Maria, tira do seu coração, perdoa. De repente vem no corredor uma irmã, chega até o altar e diz, pastor, chorando, há 20 anos atrás o Senhor me falou algo que me magoou, mas hoje eu libero perdão. Ei, glória, 20 anos, irmão, sem perdoar. Eu conheço família que ficou 20 anos sem conversar por causa que saiu do companheirismo. 20 anos com barreira, 20 anos barrando as bênçãos de Deus, 20 anos com enfermidade, porque vocês sabem, irmão, a enfermidade que só sai com perdão, com conserto. O pastor pode ungir vocês aqui com um litro de azeite, não vai sair. O profeta chegou a dizer para aquela irmã, vai, conserte o seu marido, não adianta, esse demônio está me desafiando.
Comprando televisão, vai consertar, porque aqui também tem algo para consertar. Quando os dois se consertaram, dois vieram chorando, automaticamente o demônio largou. Oh, glória a Deus! A força, a potência maior para vencer Satanás é dentro da vontade perfeita de Deus. Vai, irmão, libera perdão. Gente que tem mágoa da mãe, tem mágoa, luta contra isso, mas como que eu faço para perdoar? Põe Cristo dentro de você. Se você pôr o creve dentro de você, você está perdido, vai odiar. Se você colocar você dentro de você, você vai só odiar. É mágoa, é mágoazinha. Eu tenho direito, mas põe Cristo. Perdoa. Nunca mais. Está tudo resolvido. Então veio novamente, ele disse: você tem pensado nessas coisas, sobre o que você vai conduzir suas reuniões? Eles estão lhe contando sobre outros homens conduzindo as reuniões deles. E ele ordenou: faça exatamente como eu te orientar. Ele está dizendo assim: aquele grupo estava tudo certinho. O Moura falou assim: Theo Lobson, Billy Graham, Evan Robert, não, outros nomes lá. Eles têm as suas reuniões tudo assim marcadinho, ó, 2 anos com a sua agenda fechada. Ele falou assim: mas comigo não funciona assim. Eu não posso, porque Deus me manda vir hoje aqui pregar, e à noite já me manda em outro lugar, Deus me manda em um lugar, já me manda em outro lugar. Eu tenho que estar direcionado na vontade de Deus. E aqui eu vou pular, porque Deus deu uma visão para ele do trabalho que ele tinha que fazer mais na frente. Ia ter um oceano de mãos negras, um oceano de pessoas, 300 mil pessoas, a qual ele não conseguia nem ver o final. Pode vir, irmã Suziane. E eu vou encerrar aqui, ó. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Esse irmão, se ele tivesse ouvido a voz de Deus, ele não teria se afundado em um casamento errado. Foi falado. Esse jovem, se tivesse ouvido a voz de Deus, não tinha entrado no namoro errado. Essa moça, tivesse ouvido a voz de Deus, não tinha entrado no namoro errado. Olha aqui, irmãos. Eu saí da visão e exclamei, porque Deus deu essa visão para ele, da grandiosidade que Deus ia fazer com ele, sem ele se comprometer com aquele grupo de pregadores. Meu Senhor e meu Deus, graças te dou, graças aos açoites e às chicotadas que me deste por desobedecer-te. Mas de hoje em diante, Senhor, conscientemente, se é que algum dia saberei, nunca mais me amarrarei a um grupo de pregadores, administradores ou qualquer outra pessoa, mas serei livre para fazer o que tu disseres. Eu irei exatamente onde tu disseres para eu ir, farei exatamente o que tu disseres para fazer pelo resto da minha vida. Oh, glória a Deus. E sempre tentarei fazer exatamente como tu disseres. Naquele momento eu estava ali estava ele novamente. Oh, glória a Deus. Façamos a vontade do Senhor. Ouvimos a voz do Senhor. Se Deus não moveu, fica quietinho. Tem gente que sai da igreja por decisão própria. Gente, Deus não mandou ficar aqui. Se Deus mandou, você vai. Agora, se Deus não mandou, aqui vou ficar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelos açoites. Obrigado pelas correções. Porque hoje estou com 50 anos e eu só farei aquilo que o Senhor mandar eu fazer. E eu sei, ó Pai, que muitos desses jovens aqui que ouviram essa pregação hoje, eles farão somente aquilo que o Senhor pedir para eles fazerem. Eles ouvirão somente a sua voz, ó Pai. Eles vão observar a nuvem se mexer para se mexer. Até mesmo em suas profissões, se não agradar ao Senhor, eles não vão por esse caminho. Até mesmo esses uniformes se comprometem à sua dignidade, eles não vão trabalhar nesses lugares.
Pai amado, ajude, Pai amado, ajude esses jovens, Senhor, ajude essas moças, Senhor, ajude essas crianças, Senhor, ajude os irmãos, Senhor, e ajude os pregadores também, ó Pai. Ajuda a mim também, Senhor, a ouvir somente a sua voz. Aleluia, glória a Deus. Cante, irmã Suzana. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, faz surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda confusão e traz a luz da escuridão. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas eu te ouvi. Não fique sem amor de Deus, vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança. Você precisa da voz de Deus. Eu preciso. Tua voz é tudo. A comunhão com Deus é tudo, irmão. É tudo em nossa vida. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra atenda ao teu mandar. Mas eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo.
voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Graças a Deus. Deus falou com a gente. Nós vamos ficar em pé. Traz o amigo aí.